Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo a gravação, fique até o final, o assunto vai ser bem interessante. Mês de março, né? Mês da mulher. E por quê, né? Por que março, mês da mulher? Hoje teremos uma convidada muito especial, a Gisele. Ela fez uma transição de carreira que quando ela me contou, oi, como assim? E hoje ela tá aí super bem, então ela vem compartilhar com a gente como é que foi essa mudança, né? Por isso que o tema da live é trabalhar com o que gosta, né? Fazer o que gosta, quanto isso é importante para nós, para todo mundo, né? Mas para nós mulheres que, vamos dizer, temos várias tarefas, melhor ainda, né? O que vocês acham? É isso aí. Então, vamos chamando os amigos. Oi, Gi, já te chamo, tá? Vamos chamando os amigos para participar da live, aprender com a gente, né? Que isso é muito importante. Sexta-feira, maravilhosa. Pós-carnaval, começo de ano. Só coisa boa, não é assim? Então tá certo. Deixa eu já chamar a Gi aqui. A gente já começar. Peraí. Gi, te mandei o convite, vamos ver se... Rê, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Eu já Então, entro, eu tô só convidada. avisando, tô Cadê só a avisando. imagem Tá aqui, da... tô virando ela aqui, Cadê? só um pouquinho. Tá aqui. Aí. Aí, Apareceu! Apareceu! a menina começou a chover aqui, eu falei, gente, segura um pouco a chuva aí, não Né? mexe na minha internet. Você, Curitiba, né? Curitiba, Curitibana. Adoro esse lugar, esse friozinho bom, né? Mas também no verão é quente, né? E não tá frio não, tá fazendo uns dias bem quentes e daí no final do dia vem uma chuva daquelas bem boas, assim, pra gente tomar banho de chuva. É isso aí. Gi, Olha primeiro, só. muito obrigada pelo convite, compartilhar conosco a sua história, né? Que quando você me contou, eu achei muito interessante. Então, eu te convidei no perfil da Connect, porque o que que é a Connect? A Bel, né, que é a, a mãe do projeto, né? Ela me convidou para fazer parte de um grupo para empreendedoras. Então, o Connect, ele tem tanto a parte técnica do negócio, do empreendedorismo, quanto a parte de comportamento humano. Então, eu trago o X da questão. Você foi lá, estudou a técnica, não resolveu, não conseguiu. Por quê? Aí eu entro, que é o bloqueio, que a gente sabe muito bem, né? Sendo Uhum. sistêmico ou não, que nos impede de alcançar o resultado. E a Bel, ela ajuda na parte técnica, porque ela tem bastante experiência, né? Então, ela ensina na parte de vendas, fazemos também um network, né, entre as empoderadas, as conectadas que estão no grupo. Então, para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, aliás, né, que não é rádio, fica o convite, tá? Aqui em cima, embaixo do Connect tem a setinha, tem o link lá do grupo para vocês estarem entrando, conhecendo o nosso trabalho, que é um trabalho bem diferenciado. Ai, que Então, por bacana, isso que a bacana. sua história de é tão importante para nós, para incentivar mulheres que estão ali, não sabem o que faz, né? Você sabe bem, né? Sei, Você sabe muito bem, né? por acaso eu Então, sei. por favor, se apresente, conta um pouquinho da nossa história para a gente ir interagindo. Ok. Então vamos lá, né? Então eu vou contar como conheci a Adri num evento maravilhoso da Quênia, um evento de uma imersão, e a gente, no primeiro dia já que a gente chegou, nós fomos na piscina, porque era o único dia que a gente podia usar a piscina de lazer. Então, a Verdade. gente começou a conversar e a gente se conectou mesmo, não é à toa que talvez que o nome do projeto chame-se Conecte Empoderada, né?
nós nos conectamos e fizemos uma troca muito bacana ali na nossa conversa. E aí, depois, num outro momento, eu acabei dando um apoio para a Adri. E aí recebi esse convite dela. Giz, topa fazer uma live, contar um pouco da tua história. Então, eu sou Gisele Maltaca, eu sou esposa, sou mãe, sou educadora, mentora, palestrante, terapeuta, enfim. Somos, somos, né, várias Giseles aqui dentro da Gi. E eu gosto de trazer um pouco da minha história, dessas escolhas que eu fiz. Então, talvez você vá querendo me perguntar, e aí eu vou contando, né? Mas Uhum. principalmente a frase que eu uso hoje com os meus clientes, com os meus mentorados, quando eu faço palestras, é: a sua decisão é a sua permissão. Então, quando eu decidi fazer por mim, decidi assumir o meu lugar, os caminhos foram se abrindo, tudo foi acontecendo. Enquanto eu estava meio assim, "Ai, será que vou? Será que. Ah, não." Parecia que estava tudo trancado, nada acontecia. A partir do momento que eu falei, "Não, agora vai." Fui lá e botei o pé no fogo, né? As coisas começaram a acontecer. Então, é sobre isso que eu acredito que a Adri queira que eu venha, que eu pudesse contar aqui para quem está nos assistindo. Eu vi que entrou muitas pessoas que eu conheço aqui, fico bem feliz. Isso, Já ó, foi até chamada convidem. de Já? maravilhosa pela Andrea Tais aqui. Ah, Andréia, querida. Já vou pedir para Isso, vocês clicarem no aviãozinho aí também. Vamos expandir essa rede aqui de mulheres, né? isso mesmo, vamos nos apoiar, né, Gi? É isso. Então, Então, que o seu agora é público com seja você, muito Dri. bem-vindo à nossa live. Ô, Gi, conta para nós um pouquinho o que que você fazia antes? Como que era, né, a sua vida antes de querer fazer uma migração na carreira? Como é que era? Então, vamos lá. Eu vou contar rapidamente o início de tudo, né? Então, eu tenho uma formação acadêmica em educação física, trabalhei durante 10 anos em academia da área fitness. E, em um determinado momento, as academias é como se eu fosse sendo empurrada para fora, assim. E aí eu acabei indo para a escola, né, para seguir a minha profissão de professora. Acabei chegando na escola meio que sem saber o que fazer, por isso eu me formei e não tinha habilidade desenvolvida mesmo de trabalhar com educação. Aprendi a dar aula, aprendi a me relacionar com os alunos. E em 2008 eu conheci o meu marido, e quando meu marido, nós nos conhecemos, a gente resolveu morar juntos, e daí que minha história começa, como estar aqui hoje com vocês. Eu tive uma gestação de um bebê que não se desenvolveu, e depois a gente teve uma filha especial. E com a chegada dessa filha, ela acabou falecendo, e conheci as constelações, e a partir dali eu parei e falei, peraí, agora que eu conheci esse negócio aí de constelação familiar, e eu descobri que eu preciso olhar para mim, porque foi o que apareceu no movimento que foi feito para minha filha. Eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar no universo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, e comecei a perceber que aquilo me preenchia. Aquilo me encantava, como diz Clóvis de Barros, né? Faça algo que te encanta. E, e aí comecei a me aprofundar, entrei na educação sistêmica, fiz a formação em constelação, fiz a formação em educação sistêmica e comecei a aplicar isso dentro da escola. Comecei a mudar a minha postura dentro da escola. E aí o que começou a acontecer? Eu fui sendo, da mesma maneira que aconteceu lá com a academia, eu fui sendo colocada para fora, né? Não que a escola me excluiu, a escola me tirou, mas eu fui sentindo que tinha muito mais para eu agregar estando do lado de fora do que dentro. Não que eu não ajudasse os meus alunos, que eu não fizesse, mas eu era um grãozinho de areia ali naquele redemoinho. E aí eu comecei um processo de transição. Tinha 2 concursos públicos, eu pedi exoneração de um deles no período da pandemia, 2021 para 2022, ainda estávamos em pandemia, né? Eu falei, não, vou ficar com 20 horas apenas. Então eu pedi exoneração e continuei me dedicando às terapias, aos trabalhos com constelação e trabalhando ainda 20 horas.
E aí, esse ano de 2023, na verdade, finalzinho de 2022, eu tinha decidido. 2023, eu vou me dedicar 100% à constelação, às terapias, aos treinamentos. Por quê? Porque eu tenho muito aqui, está sobrando, e eu não estou conseguindo colocar para fora. Porque dentro do ambiente escolar eu tinha uma limitação, né? E não estou dizendo que era ruim, mas eu tinha um limite até onde eu poderia ir, porque lá eu era apenas a professora. E como professora, eu só poderia fazer o que eu estava designada a fazer. Então, eu pedi esse ano um afastamento da escola, né? Eu tenho ficar até 2 anos, e eu falo que foi só um afastamento para me preparar para o desligamento. E a partir daí as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a ver que realmente trabalhar com ajudar as pessoas. Já ajudei mais, não faço nem ideia quantas pessoas, gente, mas pode ser que está perto de mais de 1.000 aí. Se eu for, né, que a gente não anota, não tinha essa parte de anotar. Agora que eu comecei a computar o número de pessoas, mas é tão gratificante você ver um cliente, por exemplo, tem algumas aqui, falar, Gi, você não sabe o quanto você está me apoiando, me ajudando. E eu falo, eu não estou fazendo nada. Eu só estou te mostrando o que você já tem, né? Eu só estou mostrando por quê? Porque eu comecei a enxergar em mim o que eu tinha. Comecei a ver quem era a Gisele de verdade, quem era a Gisele na essência. Não tão na essência pura, porque a gente também não pode ser puro, né? Nós precisamos ter umas Uhum. couraças aqui para sobreviver nesse mundo. Mas isso me trouxe uma certeza. É isso que eu quero fazer e não muda essa trajetória. Tanto que eu aceito os convites, eu aceito os desafios que se apresentam. Enfim, foi assim, né? Foi essa decisão, porque eu comecei a ver que eu tinha muito para entregar e eu não estava tendo lugar para colocar. Então, eu precisei escolher. E a frase que Uhum. eu usei, só a metáfora para finalizar aqui, que eu usei quando eu tive que tomar essa decisão esse ano, de realmente tomar, né? É que eu me sentia assim, que eu estava com um pé num barco para seguir o meu caminho e um pé na areia durante esse tempo. Então o barco ia e eu não parei que eu tenho que ficar aqui. Eu ia, não sei se vocês assistiram Moana, eu me sentia Moana. Ela queria ir para, né? Será que eu vou? Mas não, o teu lugar é aqui. E aí o dia que eu fui lá e pedi a minha licença e assinei o documento, parece que eu fui. Né? Que parece não, eu fui. Então, é sobre isso que eu venho falar aqui hoje, sobre você fazer aquilo que te faz vibrar. E eu falando, eu me emociono, ó. Mas é aquilo que faz É, pra ver. o teu coração disparar mesmo, assim. Poxa, as pessoas me contam. Ontem mesmo, Dri, eu vou compartilhar que eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Ela falou, Gi, eu ia te mandar mensagem ontem, mas ontem eu estava tão meio. Ela falou que não sabia nem usar a palavra de como que ela estava, que ela não acreditava no que estava acontecendo, de tanta encomenda que ela recebeu do produto que ela não estava conseguindo vender. E a gente fez né, a gente fez um movimento um dia, Uhum. 2 dias antes, um dia antes, e no dia seguinte o telefone dela chamou o dia inteiro. Ô, Gi, antes de entrar na parte boa, né? Vamos deixar, como sempre, né? Vamos deixar a parte boa mais para o final. Pessoal, continuem aqui com a gente, porque vai ter bastante coisa boa ainda até o final, tá? Mas assim, você estava lá trabalhando. Como que estava esse período em que você falou assim, eu quero ir para o novo e preciso me manter no velho? Esse pé na areia e pé no barco? Como que você estava internamente, assim, na sua vida, seus relacionamentos? Como que estava afetando a sua vida como um todo ou não? Antes de você fazer a transição. Tá, então vamos lá. Serviço público, né? Professora, salário todo mês, caindo na conta, tendo que cumprindo a carga horária, mas estava lá tudo certinho. Até tem uma colega
que entrou aqui. Ah, Nanda aí. Tem uma colega professora que entrou aí, não sei se ela tá aí ainda, a Vera. E, Acho que tá. e aí assim, tinha algo em mim que dizia assim, você pode mais, você vai conquistar, né? E aí tem aquela parte, mas como é que vai pagar, como é que você vai pagar as contas? Será que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir fazer esse dinheiro que você faz, né, que você recebe da escola? Você vai ter que fazer o dobro, o triplo por mês. Porque o da escola é certo, o da terapia não é. Porque pode ser que tenha cliente, pode ser que não tenha cliente, pode ser que tenha um projeto para você conduzir, e daí ficava essa, esse, isso pesava, né? Mas eu comecei a parar e pensar, eu vou contar para você onde que eu pensei. Eu pensei quando eu tive minha filha Mariana. Quando eu fiquei grávida da Mariana, eu tinha um padrão de concurso onde eu recebia R$ 700 por mês. E eu não tinha aulas um processo seletivo que eles fazem aqui no Paraná, né? Não consegui aulas naquele ano. Então, era meu marido, que também é professor, eu grávida de uma criança especial, não sabendo o que eu ia precisar para ela, recebendo esse... E nós saímos muito bem de tudo isso. As coisas aconteceram e Então, essa crença de que iria faltar, eu fui começando a quebrar a partir daí, tá? Mas como é que eu tava? Cansada, sem tempo para nada, porque eu ia para a escola todas as manhãs, praticamente. As minhas filhas ficavam alguns dias na escola, período integral, alguns dias elas ficavam com meu marido, e o dia que eu tinha de folga, elas ficavam comigo de manhã. Aí elas iam para a escola, daí elas voltavam à tarde, o que que eu fazia? Dava banho e vinha atender. Então eu atendia à tarde e praticamente todas as noites. Então eu não tinha mais tempo para as minhas filhas, eu não tinha mais tempo para o meu marido, eu não tinha mais tempo para a minha casa, eu não tinha mais tempo para mim. E foi aí que eu comecei a perceber, nossa, eu tenho muita coisa para entregar, só que eu não estou conseguindo olhar para o que é mais importante, que é a minha família. É, E eu comecei a ver isso, e foi isso que me fez tomar a decisão. Eu falei, não importa se vai ter um mês que vai ser tudo bem, e vai ter outro que a gente vai ter que puxar um pouquinho aqui nesse começo. Mas eu vou estar bem, tranquila, eu vou estar dormindo, eu vou estar vendo minhas é, filhas, enfim, isso aí. Pode falar, querida. então, eu pedi para você entrar um pouco nessa questão, porque assim, tem muitas mulheres que se deixam vencer pelo medo, pela falta, pelos boletos, justamente por pensar exatamente isso. Eu vou deixar um fixo, e como vai ser? A orientação que é dada é, quando você quiser fazer uma transição de carreira, garanta no mínimo 6 meses de todas as suas despesas pagas. Então, não é doida, vou lá, não, vou e entro, porque a gente sabe que tem gente assim também, né? Diferente de quem é mandado embora. Foi mandado embora, o que eu faço? Vai lá, começa a empreender, né? As mulheres, principalmente, vender produtos, fazer bolo, doces, e tá tudo certo. O importante é começar. Então, assim, se para você que tá aí, tá ouvindo a história da Gi, e tá se pegando nesse martírio interno, sabe? Nessa cobrança, mas como é que vai ser? E se eu não puder pagar? Você é caloteira? Não, né? Então, quando você puder, você vai pagar. Então, não impeça. Porque é o medo te travando. Hum, Porque quando o medo nos trava, né, Gi, a gente nunca sabe o que está atrás daquela porta. A gente pode achar que é um monstro horrível, e quando você passa por ela, é uma formiguinha. E olha o tempo que você está perdendo. Então, se planeje, peça ajuda. Peça ajuda. Só que agora, Gi, eu vou ser muito franca e depois você me dá a sua opinião. hum, Não se prenda à opinião de familiares, não se prenda à opinião de amigos muito próximos.
porque não são essas pessoas que vão comprar de você. Uau. Independente do seu produto, do seu serviço, não são essas pessoas, tá? Então, pense longe, vá para as redes sociais. Para começar, já entra aqui no Connect, que a Bel, né, é ótima para isso, já vai dar ótimas dicas. Então, venha para as redes sociais, dê a cara a tapa, não tenha medo. Para quê? Para você, amanhã, tá vivendo esse lado que a gente está comentando agora, comentou agora há pouco, de como ela está agora. Porque na transição, olha só, trabalhava, filho, casa, jornada o quê? Nem tripla, é quádrupla, quíntupla. Nem tinha jornada, porque não via, né? Não via, não tinha tempo. E assim, Isso. isso que a Adri tá falando da família, nossa, que maldade, Adriana. Você falar que não é para eu escutar os meus pais, não é para eu escutar os meus amigos. Não é, gente. Por quê? Porque eles te amam. Ela tá rindo. Porque eles te amam e eles têm uma história. Então, pensa, gente. Você é, né, no caso eu, concursada. Ah, eu passei o concurso faz pouco tempo. Eu não sou uma concursada que já estava se aposentando. Eu sou uma concursada de 10 anos. Mas tá, você é concursada há 10 anos. E daí? Eu posso ser uma empresária por mais 30 anos. Porque isso uma coisa não quer dizer que uma anula a outra. Foi muito bom o que eu vivenciei nesse tempo todo. Mas agora eu preciso dar um passo para frente. Eu preciso seguir o meu caminho, porque talvez lá eu estivesse sendo leal. Talvez lá naquele emprego eu estivesse obedecendo a minha criança interna com medo. Talvez eu estivesse vivendo a crença dos meus pais de escassez e esqueci que eu tenho uma vida. Até eu posso falar aqui, depois que vocês saírem da live, espiem o post que eu fiz hoje. Porque as pessoas falam, eu não aguento mais escutar meus pais falarem, mas mesmo assim continua falando, fazendo o que os pais estão fazendo, falando para fazer. Por quê? Porque você não aceita que eles sejam como são, mas você não consegue mudar, fazer diferente, porque não aceita que eles sejam como eles são. O dia que eu parei e falei, poxa, eu não vou contar nada para ninguém. Vou ficar quietinha no meu canto aqui, com meu marido, né, gente? Só com meu parceiro. Falei, olha, eu não tô mais aguentando. Falei pra ele, preciso pausar. Pode ser que daqui 2 anos eu resolva levar os dois juntos. Não sei o que vai acontecer daqui 2 anos. Mas eu preciso desses 2 anos. Meu esposo olhou pra mim, saia. Eu falei, mas saia. Aquele saia dele foi tipo assim, a melhor declaração de amor que ele fez pra mim, porque ele é como se ele dissesse assim, Né? vai dar tudo certo. E eu sei que muitas de vocês não têm um homem que vai apoiar, mas não precisa ter, tá? Não foi porque ele disse, eu já estava com o pé lá, quase com os dois pés no barco. Mas aquilo, pra mim, foi como se dissesse assim, Gisele, é isso mesmo, tá vendo? Essa pessoa tá vendo o teu esforço, essa pessoa tá vendo tuas noites sem dormir, tá vendo as tuas dores de cabeça, agora eu vou chorar. Tá vendo a tua irritação, tá vendo você se esforçando, indo viajar final de semana a São Paulo, fazendo curso, fazendo evento, participando. Tá vendo o que você está construindo, ele sabe, então ele está te dizendo, vai. E foi assim, Dri, que o dia que eu cheguei para os meus pais, porque de uma maneira muito. Porque meu pai e minha mãe me apoiavam também, né, no meu trabalho. Eles ficavam, uma manhã eles ficavam com as minhas filhas. Falei, olha, esse ano vocês estão de folga. Vocês não vão precisar ficar. Daí minha esposa perguntou, por quê? Mudou teu horário? Eu falei, não, esse ano eu vou sair da escola, eu tirei uma licença. Pasmem, meu pai e minha mãe fizeram assim, ufa, até que enfim. Olha, Por quê? Porque eu não falei nada. Eu não pedi autorização para eles para sair. Se eu tivesse falado durante toda a minha trajetória, pedido autorização, mãe, o que você acha?
pai, olha só. Eles iriam do lugar deles dizer assim, filha, veja bem, né? Terapia não dá nada. Quem é que precisa de terapia? Quem é que tem dinheiro para pagar terapia? Nem sabem o que é terapia, né? Verdade. Eu simplesmente não comentei. E isso é uma dica que eu dou. Faça o seu, não fique esperando que os outros, perguntando para os outros. Quem pergunta a opinião é criança. Tá bonito, mãe? Você gostou do meu desenho? É Exato. criança. Tá? E aí, os amigos também, porque ninguém quer te ver bem. Isso a gente escuta milhões de pessoas falando ali. Ninguém quer te ver bem desde que você, quer dizer, quer te ver bem desde que você não esteja melhor do que eles. Os teus amigos vão te apoiar, os teus amigos. Eu tô cheia de amiga que compra de mim. Eu tenho amigas que compram. E tenho amigas que nunca compraram, mas que quando é para indicar, eu recebo ali, foi a fulana que me indicou e tal. Aí eu comigo, mas ela nunca fez um trabalho comigo. Mas é porque ela me conhece. Porque ela sabe É. da minha integridade, da minha verdade, enfim. Uhum. Tem pessoas que só se aproximam de você para querer subir, né? Então a gente tem que cuidar disso também. É Enfim. verdade. É isso mesmo, Gi. Como dizem, né? Se você quer algo, não fale. Não fale para ninguém. Vá Hum? fazendo, vá fazendo. Depois de feito, depois de realizado, é que você vai falar, né? Porque nem todo mundo, né, tem bons olhos para aquilo que a gente está desenvolvendo, fazendo. E o que você falou é uma verdade, né? A maioria das pessoas tem a necessidade de aprovação, de pedir aprovação, né? A Bel tá falando aqui, ó. Sempre falei isso, mas graças a Deus tenho amigas fiéis que compram, que me apoiam. Tem as Tem, exceções, né? Tem as tem as exceções, amigas que te apoiam, que te indicam, mas só tem aquelas que pessoas que. a gente não pode contar com isso para tomar uma decisão na nossa vida. A gente Hum. tem que ser adulto, assumir o risco. Ah, não, se precisar, depois eu faço doce, eu faço um bolo de pote para vender e complementar a renda, mas eu não vou deixar meu Eu dou aula, sonho. eu dou aula de yoga, eu dou aula de alongamento, eu dou aula de meditação, eu tenho N produtos aqui se eu precisar abrir minha caixa. Hoje, e agora com a mudança, né? Você saindo da escola, né? Olhando só para o lado terapêutico, né? Do que você realmente gosta de fazer. Como é que tá a sua vida? Conta pra gente. Estou no começo dessa virada mesmo, né? Então eu tirei a licença a partir de agora. Tipo, depois das férias eu não voltei para a escola. E quando a gente foi pro evento lá que a gente se conheceu, era o primeiro, o dia 2 de fevereiro era o primeiro dia de trabalho na escola. Então, quando eu comprei para ir, isso é uma coisa interessante de contar. Em novembro, quando foi lançado esse evento e eu decidi ir, depois que eu me dei conta da data, né? Porque eu já estava o processo resolvido de tirar a licença, mas tipo, vamos ver, né? Ainda estava com isso em novembro. Aí, quando a Kênia falou 2, 3 e 4, não, 3, 4 e 5 de fevereiro, eu falei, gente, é a semana pedagógica. Eu não posso faltar. Veio isso a primeira vez. Aí depois eu falei, mas não vou mais estar na escola. Por que eu estou me preocupando com semana pedagógica? E foi exatamente o que aconteceu. Dia 2 eu viajei até, né, lá para São Paulo e foi um novo passo. Então eu comecei com esse evento de treinamento emocional. Agora eu vou cuidar de mim. E a minha meta lá, você lembra que eu falei que era resgatar a minha energia, resgatar o meu corpo. Não, não o meu corpo fitness, mas o meu corpo a energia de vida mesmo, né? De voltar Uhum. a me movimentar, de voltar a ter vontade de fazer as coisas para mim também. E foi isso que aconteceu. Lá mesmo, já foi. E daí quando eu voltei, eu tô num processo assim, eu fiz uma limpeza em casa, eu tirei um monte
Gente, eu tirei 4 sacolas de roupas do meu guarda-roupa, para vocês terem uma ideia. Eu tive tempo de fazer isso. Eu comecei a ter tempo para cozinhar para as minhas filhas. O meu trabalho, ele está fluindo bem light. Eu ainda não estou naquele momento de me dedicar assim, postar, redes sociais. Não. Eu tirei justamente porque eu fiz uma reserva, não chegou a ser 6 meses, mas eu fiz uma reserva. Então, eu estou me organizando aqui porque eu preciso desse tempo de modular a minha vida com a minha família para meu trabalho caminhar junto. Não é a minha família que tem que caminhar com o meu trabalho, né? O meu trabalho tem que caminhar, então minha saúde, minha família, meu trabalho. Vai ter momentos que quando estiver tudo bem aqui, eu vou poder voltar para o gasto total no trabalho. Mas não fazia sentido, né? Eu sair e ficar ainda trabalhando 3 turnos. Pode falar, querida. Deixa eu só fazer um adendo aí, que você falou uma coisa muito importante. Olha, agora eu tô fazendo comida, tô organizando meu guarda-roupa, a casa no geral. Pessoal, quando a gente tá ansiosa, insegura, não sabe ainda exatamente o que nós temos que fazer para crescer, seja no digital, seja no presencial, nós não temos controle de tudo. Então, se você está aí agora, apagando incêndio, sabe? Tipo, literalmente, tipo assim, telefone aqui, dando comida para o filho aqui, respira, se concentra, acredita que vai dar certo. Não precisa ser assim, tá? Eu também falo isso por experiência, tá? Se eu falar que eu tô 100% é mentira. Tem dia que eu me perco e me enfio o pé na jaca feio, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Resultado, sai tudo macaca. Tem que refazer tudo. Então, assim, por experiência, respira. Você é uma só, você não precisa ser 10. Pela lei, né, da sistêmica, família vem primeiro, trabalho vem depois. Vamos respeitar a ordem de quem veio primeiro para a gente se sentir mais forte. Então, respira, coloca no papel tudo que você tem que fazer, coloca um horário. Não deu, tá tudo bem. Principalmente enquanto nós somos equipe. Faz marketing, compra, pagamento, atendimento e tudo isso. Então, mesmo sendo equipe, se priorizem, porque se você cair doente, não vai ter nem equipe. A gente acha que só acontece com os outros, e na verdade não. Pode acontecer com a gente também. Sim. Né, Gi? Eu comecei a parar e eu tava pensando esses dias, eu falei, nossa, olha que bom, não é uma coisa que, tipo, eu sou apaixonada pela cozinha, por arrumar, não é um dom que eu tenho, mas é tão bom poder fazer, entende? E aí, aconteceu semana passada, que daí eu fiz o almoço, elas pararam e olharam, mamãe, você que fez esse arroz? Você que cozinhou o feijão? Sempre sou eu, mas é aquele, faz, guarda, né? Guardava na geladeira, no freezer, deixava tudo muito encaminhado. Naquele dia eu tirei tudo, eu tinha acabado de preparar. Então, para elas foi algo assim, que fazia tempo, desde a pandemia, né, que não tinha esse momento. E aí eu paro, tá, eu tenho os meus horários de atendimento, eu reduzi um pouquinho os horários para que eu possa me organizar na minha casa. Isso que a Adri falou do eu keep, eu desejo que aconteça só até metade do ano, porque minha meta até metade do ano é ter alguém para me ajudar, pelo menos uma assistente virtual, né? Para que eu tenha o tempo de atendimento para eu ampliar o tempo de atendimento. Mas não vai adiantar nada se eu me sobrecarregar, porque eu parei um dia e falei assim, qual é a vantagem de eu ter deixado de trabalhar na escola, se eu for pensar nisso, para eu ficar ocupando meu tempo e não ficar com as crianças? Se eu pensei nisso, né, quando eu decidi parar também, eu quero ter tempo de qualidade para meu marido e para minhas filhas. E
para mim, né? Ou melhor, para mim, para o meu marido e para minhas filhas. Vamos botar na ordem aí. E isso tá ótimo, né? Olha lá, ó, já tem uma ali. A Bel, É, a Bel, ela é assistente virtual, né? E você olha falou, vou aí. precisar de um assistente aí, ó. Não, é a minha meta que eu quero ter uma assistente, então que venham muitos clientes, que venham, eu não dê conta não dê conta né, do que eu tô tendo que dar conta hoje, porque é saúde, gente, é tempo de qualidade e é se valorizar. Fazer o que você gosta não significa você ter que se martirizar no que você está fazendo. Isso. Tem uma outra colega que não quer deixar o trabalho porque ela é boleira. E eu falo porque ela, porque aí eu fico fazendo bolo até 10 da noite. Por que você não para de trabalhar num período e fica fazendo só bolo, que é o que você gosta? Ah, a mesma questão. Mas e se? Uhum. É O, isso que mata. o e se? Posso dar uma dica para vocês aqui? O e se tira força. O Isso. que é isso? O e se tira força. Estou correndo. Já pensou, estou numa maratona ou numa corrida, mas estou correndo. Tô indo. Aí no meio do caminho eu paro e vou olhar para trás, mas e se fulano, não. Eu perdi toda a minha velocidade que eu estava construindo ali. Esse tira a tua força. Tira a força. Mas, não, tira a tua força. Olha para frente, olha para a vida. Decide o que é importante para você e se organiza, né? Mais ou menos o que ela falou. Não vai. Então eu vou largar tudo agora. Não. Faz um planejamento. Eu não fiquei com os 6 meses eu tinha até mais que 6 meses de reserva. Mas como eu decidi o ano passado investir em 2 treinamentos, eu tirei da reserva e investi nos treinamentos. Reduziu. Tudo bem. Investi esse dinheiro, né? Mas é fundamental você ter ali pro essencial, para que você não fique, tá ali. Espero que você não precise recorrer, que você dê conta, igual tá acontecendo comigo. Eu estou dando conta nesses 2 meses, nesse mês. Um mês, né? Faz que eu tô. Exatamente. Que eu tô de licença. Fez um mês agora. Nós demos conta das contas e do que tinha que ser dado conta aqui, né? Vieram algumas coisas a mais que a gente não tinha planejado, mas tá tudo certo. E demos conta. Entende? E olha Então, que legal, né? E hum, olha que legal, em pouco tempo, né? Você, como é bom, né? Trazer exemplos, porque todo mundo fala, não, porque foi difícil, foi difícil. Então, olha só, você tomou a decisão para olhar para o que gostava, fazer o que gosta, e em pouco tempo você já está tendo um retorno financeiro, já está conseguindo suprir as suas despesas. Não está ainda no ponto que você quer, mas para um mês, quantas empreendedoras estão aí em um mês e não estão fazendo? Por quê? Sabe por quê? Insegurança. Insegurança, não tem certeza do que está fazendo, não pede ajuda, não procura. E isso o medo vai trancando, vai fechando as portas, tá? Porque é aquilo. aqui fora, né? O que eu digo aqui fora é o nosso mundo aqui fora, sociedade, emprego, tudo reverbera de acordo com a nossa sintonia. Então, se você está sintonizada com o medo, as portas aqui fora só se fecham. Então, pessoal, prestem atenção no exemplo da Gisele. Ela foi com medo, né? Ela tinha reserva, investiu tirando da reserva e hoje já se banca as despesas. Então, dá para fazer, dá Esse para mês ser eu me sustento. diferente de Mês de fevereiro, 90% do que né? a gente Fevereiro. escuta. Não, e fevereiro, que é um mês curto de carnaval, onde muita gente está aí falando, não, eu não vendi nada, eu não fiz nada, eu não sei o quê. Olha aí, um exemplo diferente. Então, vamos tirar o foco do negativo, vamos falar assim, não, eu O medo, consigo, vamos trazer essa né? novidade para a nossa vida, né, da positividade, da autoconfiança, vamos sair do mesmo. E Bom, o medo, gente,
Quando a Adri fala assim, que fui com medo mesmo, eu tô viva. Enquanto eu estiver viva, eu vou ter medo. Pois o medo é uma reação natural do ser humano. Mas e todo ser humano, todo ser Uhum. vivo sente medo. Qual que é Exato. a diferença? A diferença é entre eu olhar para o medo e olhar para ele e dizer assim, ó, eu sei que você está aí, eu sei que você quer me proteger, mas eu sei que eu dou conta de fazer o que eu tenho que fazer. É a coragem. Eu tenho coragem de ir lá e fazer. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, você é tão corajosa, você não tem medo. É destemida, né? Não, eu tenho medo. Mas Vai o com medo medo mesmo. ele não é meu inimigo. Ele me protege. Porque se eu não tivesse medo, eu ia me jogar de cima de um prédio, né? Eu ia me Isso. atirar na frente de um carro. Então, quando alguém disser para você, ai, não precisa ter medo, você fala assim, eu tô vivo, por favor. Ai, não fique bravo. Sempre que alguém diz para nós não termos, não sentirmos determinada emoção, eu tenho vontade de falar assim, gente, você tá morto? Não, não existe, né? Né? Não tem como, né? Uhum. Nós Verdade. somos seres humanos, nós sentimos. A diferença está entre eu reconhecer o que eu sinto, eu olhar para o que eu sinto e eu dar um lugar e um sentido para o meu sentir e Isso. saber lidar com ele, né? E para empreender, para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, eu vou fazer mais um comentário de um post que eu fiz. Dri, você viu que eu compartilhei lá no grupo? Acho que já chegou nos 16 mil. Eu fiz Bom, eu, não, tô aprendendo a lidar com isso, porque eu vou aproveitar ele, né? Óbvio. Eu fiz um post fala de um professor, eu fiz um mix com lá no Rios. E esse professor, resumindo, ele deu uma prova, a menina não passou, ele deu outra prova, a menina não passou, ele fez uma prova que para ele, na percepção dele, era muito fácil, e ele nem abriu para corrigir, ele falou, vou passar, para que eu vou fazer ficar segurando essa menina o resto da vida, no terceiro ano? Deixa ela ir pro mundo, deixa ela ir pra vida. E ela foi pra vida, ela passou em primeiro lugar no curso que ela escolheu. Então, às vezes a gente faz isso com a gente. Nós ficamos impondo condições. Não, se eu não tiver isso, eu não vou fazer. Se eu não chegar aqui, não. Se eu não passar nisso, eu não vou fazer. E não olha para a vida, fica olhando para o que não tem, fica olhando para o que te falta, em vez de olhar tudo que você já construiu, tudo que você já estudou, tudo que você já investiu. Aí que está o teu tesouro, não está no que você não fez. O que você exato. não fez te levou para onde você está indo hoje. Então, se você tem qualquer negócio, bolo, unha, cabelo, sobrancelha, terapia, loja de roupa. A menina que vende milho, gente. De uma menina vendendo, menina, que ela tinha 17 anos, vendendo milho na rua. Também mandei o vídeo lá no grupo, né? Uhum. Vendendo milho na rua. Ela, não, porque eu tenho minha meta. Ela já faz negócio. Se você É, tem isso, acredite no que você quer. isso mesmo. Mas, e daí não desista. Não tire o olho do teu peixe. Vá nele. É isso mesmo. Pode e siga. Enfim. É isso mesmo. Empolguei aqui. Então, Engatei a marcha e fui. não, mas é bom, né? É bom falar sobre isso. Eu sou suspeita, eu adoro. Ainda mais casos como assim o seu, né, de superação que distorce, sabe? Que quebra a linha de pensamento que não dá certo, né? Que de todo mundo é igual, que ninguém dá certo. Não, dá certo sim. Olha aqui a Gi contando para nós a história dela, né? De medo, de superação, né? E que agora ela está conseguindo aproveitar essa nova fase. Então, pessoal, Isso, mas isso daí, por quê? Ela olhou para dentro, ela não ficou procurando aqui fora. Então, para um pouquinho, pensa, por que que precisa de tanta validação externa? Por que que precisa de tanto apoio? Por que que você não consegue confiar em você? Porque para dar certo qualquer coisa na nossa vida, nós temos que confiar em nós. Só que o detalhe
é que não nos ensinaram isso. Nos ensinaram a buscar na sociedade as coisas. Só que nós só vamos ter o nosso papel na sociedade, a nossa importância na sociedade, quando a gente confiar na gente, quando a gente se respeitar. Não é dizer amém para tudo, não é se calar diante do medo, é equilíbrio. Então, não tá assim? Busca ajuda. Busca ajuda. Grupos como o Connect, que pode estar te ajudando de várias, tanto na parte técnica do empreendedorismo, como na parte de comportamento. Busca profissionais como a Gisele, que trabalha com constelação, né? Que explica um pouco do que está acontecendo nesse movimento de escassez que você está vivendo. Então, se abra para o novo. Não, não ache que do jeito que você tá, é o jeito que a vida tem que ser. Não é. Olha a Gisele contando, eu tenho minha história de superação, a Bel tem a história de superação dela, e a gente está aqui querendo incentivar vocês, sabe? Então, durmam com essa, duvidem do pensamento de vocês. Acordem duvidando do pensamento que diz que não dá, que não é possível. Acordem. Hellinger diz, né? Acordem. O novo renova o velho, Isso. né? Tudo que é velho já passou. Você precisa trazer algo novo que também vai ficar velho depois, e você vai passando e vai limpando e vai. Nós somos assim. Eu uso muito da minha formação da área de biológica, né? Da educação física. Nosso corpo se renova a cada 21 dias, a cada 30 dias, as nossas células todas se trocam, elas se renovam. Por isso que a gente toma banho, para limpar aquelas células mortas. Para tirar, né? Nós estamos em constante renovação. Por que os nossos comportamentos não podem se renovar? Por que os nossos pensamentos não podem se renovar? As nossas ações, as nossas atitudes, né? E mulheres, Semana da Mulher, nada mais importante de que a gente reconhecer o nosso lugar. O nosso lugar, não querer ocupar o outro lugar. Isso. Muito bem colocado. Só no nosso lugar de mulheres nós temos força. Não é querendo, porque não. Nós sendo quem nós somos, fazendo o que nós viemos fazer, cada uma na sua função, no seu lugar, na sua profissão, nós vamos conseguir conquistar o que a gente merece conquistar, o que a gente... sem briga, sem ficar... enfim. É isso que eu fiz. Eu não discuto. Eu faço a minha parte, né? Parei de brigar com a minha criança também. Eu falo para ela, olha, quem manda aqui agora sou eu, meu amor, a minha criança interna, né? Desde que eu cuido de você, ninguém mais vai te maltratar, pode deixar. E aí nós seguimos juntas. Enfim. Vai acalmando, né? Sim. Nossa, Di, muito bom. Nosso tempo está acabando. Olha, gratidão pela sua entrega. Gratidão pelo seu exemplo, sabe? Eu acho que você tem que contar essa sua história muito mais vezes, para muito mais pessoas, porque tem muita gente precisando ouvir essa, sabe, essa superação, e assim, né, a leveza que você traz, a forma que você conta os acontecimentos. Então, assim, você nos acolhe, né? Você contando a sua história, você está nos acolhendo, porque a gente está naquela agitação, tá assim, aí eu ouvi você, a gente fica assim. Você sabe que tem pessoas que contam para mim, Gil, eu fui assistir tua live, mas daí me deu um soninho. Não é porque ela me deu sono, porque o que você estava falando deu sono. É porque a maneira que você fala acalma. Daí eu falei, que ótimo isso, então, vou fazer live, vou falar a live dos insones, né? Faz a gravação de uma meditação, né? Para a gente poder dormir, para dormir bem, né? Então imagina essa voz, você guiando, fazendo uma meditação guiada, nossa, vai ser muito bom.
É, Acho mas muito eu bom. acho, eu acho importante que quando a gente está no nosso lugar, as coisas equilibram, as coisas ficam leves mesmo, É né? verdade. Só quando Uhum. eu tô querendo pisar no lugar do vizinho ali ou de qualquer outra pessoa que pesa mesmo. E aí Não é seu, não né? rola. Daí não rola. Não É tem jeito. verdade. Então tá bom, Gi, gratidão. Eu que agradeço. É, deixa aqui, né? Fala aqui o seu arroba, o que você faz o seu merchan, porque é muito válido, é muito útil. Aí, pô, já que você abriu o canal aí para eu poder contar, Sim. falar, meu perfil no Instagram é Gisele, com dois L's, Maltaca. Eu sou consteladora e terapeuta sistêmica, treinadora, palestrante, e eu trabalho tanto com as constelações quanto com processos mais longos, né? E grupos. E agora no mês de março, finalzinho do mês de março, está chegando a jornada olhando para a minha vida, que é um caminho que eu faço aí olhando para todas as etapas da sua vida em grupo e a gente consegue liberar o que ainda te impede de seguir, de tomar tua decisão, de ter tua permissão. Então, quem tiver interesse, já aproveita e me segue e me manda um direct lá que eu mando mais informação. É isso. É isso aí. Gi, mais uma vez, gratidão. Pessoal da Obrigada. Connect, sigam Vamos a fazer Gi. foto, né? Vamos fazer um print aqui para nós Vamos. postar. Pessoal da Gi, sigam o Connect, peçam orientações, informações de como funciona, que eu e a Bel vamos ter prazer em atender vocês, tá bom? Como é Vai. que desativa aqui os comentários Vai mesmo? nos três pontinhos. Três pontos Obrigada, Mônica. A aqui em Mônica, cima? querida. Não, né? Lá nos comentários, ele não tem três pontinhos aí embaixo? Ah, sim, no adicional. Ah, entendi. Cadê? Ah, olha, nada como falar com quem entende. Quem tá assistindo, já vou falar. Quem tá assistindo quiser fazer um print também e marcar a gente lá no teu stories contando o que a gente falou aqui que foi importante, a gente agradece, né? Isso mesmo. Vamos fazer Vamos lá, aqui. Dri. Um, dois, três. Eu fiz aqui. Eu Fez aí. Eu sempre peço ele também. fechar. Vamos compartilhar. Obrigada, querida. Gratidão mais uma Eu que vez. agradeço. Um beijo. Um beijo, uma ótima jornada para você. Depois vem Obrigada. contar mais para nós sobre a sua transformação aí na carreira, tá bom? Conto sim, querida. Pode deixar. Obrigada. Um A beijo para você. todos Boa que noite, estiveram bom final de semana. conosco, muito obrigada. Boa noite a todos. Bom final de semana. A gente se vê a semana que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau.